recebo, eu estou abençoado em nome de Jesus. E que todos digam amém. Amém. Amém, povo de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a ser abençoado agora. No final, eu vou pegar testemunhos. Se alguém estava com dor, enquanto você ouvir a palavra, estiver no culto, Jesus está curando, Jesus está abrindo portas, Jesus está fazendo milagres através aqui desta videoconferência. E sem mais demoras, vou aqui abrir os microfones e fechar o meu, porque eu quero ouvir o recado de Deus através do nosso querido pastor Carlos. Antes, deixa eu só saudar aqui o pastor Marlon, que está ali. Seja bem-vindo, pastor Marlon. Louvado seja Deus. Dá um glória aí, pastor. Que bom estar contigo aí. Ô, glória a Deus. Eita, tá Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo sempre no nosso meio, em nome de Jesus. Pastor Carlos, canal aberto, faça suas apresentações, né? Pastor Carlos, conheço ele da sede de São Paulo, sei que tem feito um trabalho maravilhoso, nunca tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, mas acompanho, né? Porque quando ele chegou na sede de São Paulo, eu já estava aqui, ele estava no interior, eu já estava em Portugal, mas a gente acompanha e tenho aí acompanhado o seu testemunho maravilhoso, né? Sei que você foi militar e um dia eu e minha esposa ficamos assistindo aqui, você e a pastora Thaís contando o testemunho de vocês na vida conjugal e nós nos alegramos com aquilo que Deus fez, como Deus trabalha. Então, eu sei que você tem muito para nos acrescentar e nós queremos ouvir. Canal aberto, anotem tudo aí, povo de Deus, receba do Senhor em nome de Jesus. Amém, reverendo. Obrigado pelo carinho, mais uma vez. Me sinto muito honrado em poder compartilhar uma palavra que eu estou estudando, ela já faz umas 2 semanas, e tenho extraído muita coisa boa, e espero que os nossos irmãos aí de Portugal, consigam pegar alguma coisinha, porque eu acredito que o pouquinho que eles pegarem vai ser o suficiente para a obra de Deus ser realizada. E eu estou com a minha Bíblia aberta em Romanos, capítulo de número 12, versículo também 12. Eu não ia começar aqui, eu ia começar direto em Atos 27. Mas como eu vou citar Romanos 12, 12, eu achei interessante a gente começar já com esse alimento, como se fosse uma entrada aqui para nós. Esse período difícil que a gente está vivendo no mundo todo, Romanos 12, 12 diz que para mim é a chave da vitória. Esse versículo eu sempre enxerguei ele como a chave da vitória, porque ele é muito completo e ele é pequenininho. Ele diz: alegrai-vos na esperança. Se tem um período que a gente tem que ter esperança, é o período que nós estamos passando no mundo todo. Eu fico imaginando quantas pessoas, pelo menos aqui no Brasil, muitos da nossa igreja tiveram seus salários reduzidos pela metade. Muitos, infelizmente, abaixaram as portas de seus estabelecimentos. Então, a gente tem que se alegrar na esperança. E quando é que eu tenho esperança, no meu ponto de vista? Quando a gente para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera fé, e com a fé nasce também a esperança. Muita gente chega na igreja pensando em fazer uma besteira. E ela começa a ouvir a palavra de Deus e ela muda a maneira dela pensar. Ela começa a aprender que ela pode todas as coisas naquele que a fortalece, e ela começa a ter esperança. A pessoa chega na igreja, às vezes, pensando em acabar com o casamento, e ela começa a ouvir a palavra de Deus, e ela descobre que se ela crê no Senhor Jesus, ela vai ser salva e toda a casa dela será, ou seja, o casamento vai ser restaurado. E ela vai ouvindo a palavra de Deus e ela vai tendo esperança, e ela começa a mudar a maneira de pensar e ela começa a se alegrar. A pessoa chega triste, pensando em desistir, pensando que não tem mais jeito, e ela começa a prestar atenção. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção na palavra de Deus. É um pregador que está ali na televisão, a gente presta atenção na palavra. A gente está no rádio, é um pregador anunciando a palavra, a gente para prestar atenção. A gente está na igreja, o pastor começou a mensagem, a gente fica ali, né,
ligado ali para poder receber algo, que o pastor vai ser usado por Deus para falar com a gente meditando na nossa casa, a gente fica atento, porque tem sempre uma palavra que chama a nossa atenção. E essa palavra de Deus, ela tem a capacidade de gerar, sim, a esperança. A gente começa a se alegrar na esperança, isso é importante, alegrar-vos na esperança. E na tribulação, a Bíblia Sagrada diz, sede paciente na tribulação. Então, a gente se alegra na esperança que a palavra está dando para nós, de que vai dar certo, de que a gente pode todas as coisas, de que somos mais do que vencedores, porque a Bíblia diz, e a gente começa a se alegrar. Daí, na tribulação, a gente tem que ser paciente. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E o final do versículo, perseverai na oração. Ser constante na oração. Está sempre na presença do Senhor. Então, eu comecei aqui com Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. A gente tem que lutar para se alegrar na esperança, ouvindo a palavra de Deus. A fé nasce, e com a fé também nasce a esperança, e a gente tem que se alegrar nessa esperança. Ser paciente na tribulação, no momento difícil, tem que ter paciência. O missionário R.R. Soares, ele ensina que no momento de crise, a gente tem que tomar muito cuidado para não se desfazer de nada precipitadamente. Em momento de tribulação, a gente tem que ficar com o nosso pezinho no chão, só na presença de Deus. E o final, perseverai na oração. Daí, a mensagem está em Atos 27. Já deixei marcado aqui. Estou indo agora para Atos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 20. Então, Atos 27, 20. O que está acontecendo aqui? Aquela viagem, né, que o Paulo tinha que ser apresentado a César, e aconteceu um monte de coisa nessa viagem. Se vocês tiverem a curiosidade, em casa, leia o capítulo 27 todinho de Atos dos Apóstolos, que é tremendo, é tremendo. E eu peguei aqui o versículo 20, que é o momento em que os homens do navio estavam sem esperança. Por que os homens daquele navio estavam sem esperança? Porque eles estavam vendo a tempestade caindo com força. Eles estavam vendo que nem o sol conseguia sair. Eles estavam vendo que nem as estrelas conseguiam aparecer. Então, a situação daqueles homens era uma situação desesperadora. Era uma situação muito difícil e por causa dessa situação, eles ficaram sem esperança. Está escrito no versículo 20. E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. O que aconteceu? Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então, a situação que eles estavam vivendo acabou com a esperança deles. E isso tem acontecido muito. Às vezes a pessoa está passando por uma situação muito difícil e aquela situação muito difícil está acabando com a esperança dela. Está destruindo a esperança dela, como aconteceu aqui com os homens do navio. Eu estou lembrando aqui do Moisés. O Moisés estava lá, né, naquela luta de conduzir o povo, liderar o povo, e a Bíblia fala que o Moisés, ele tinha em vista a recompensa. Ele tinha em vista a recompensa. E eu aprendo muito com essa passagem da Bíblia Sagrada. Às vezes a gente está numa luta muito grande, mas nós estamos com o Todo-Poderoso Deus. A gente não pode sair da presença de Deus. E a gente tem que passar nessa luta, crendo na vitória, se alegrando na esperança, sendo paciente na tribulação e perseverando. A gente tem que passar crendo na recompensa, como o Davi, que eu estou lembrando agora também. O Davi descobriu que existia uma recompensa para quem tivesse coragem de enfrentar o gigante. E aquela recompensa atraiu a atenção de Davi. Ué, o que vai fazer mesmo com a pessoa que venceu o gigante? Ah, quer dizer que a família não vai pagar mais imposto? Ah, quer dizer que a pessoa vai casar com a filha do rei? Quer dizer que o rei vai enriquecer, né, a pessoa que derrubar esse gigante? E aquilo ali atraiu a atenção do Davi. O Davi viu ali, né, uma oportunidade.
como muitos pregadores ensinam, é verdade, uma oportunidade para vencer e glorificar o Senhor Deus. E a gente tem que aprender a ter essa disciplina espiritual para quando a gente estiver passando por uma tribulação, a gente entender que aquela tribulação é sim uma oportunidade para a gente ficar firme, vencer e glorificar o nome do Senhor com isso. Eu também estou aqui lembrando do caso do Jó. O Jó era um homem muito rico. Era o mais rico que tinha ali. E o que aconteceu? A gente sabe, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a comunhão, a aliança que ele tinha com Deus. E o final da vida do Jó, Deus deu 2 vezes mais. 2 vezes mais. Deus honrou o Jó, que permaneceu firme quando ele tinha perdido tudo. O perigo é a pessoa passar pela tribulação e ela ser tentada a desistir de andar com Deus. Ela ser tentada a desistir de permanecer firme na presença do Senhor. Ela ser tentada a não se alegrar na esperança. Isso é perigoso. O Jó, ele só viveu essa experiência extraordinária de receber 2 vezes mais porque ele ficou firme com Jesus. O segredo é ser paciente na tribulação e permanecer firme em oração, e também significa permanecer firme com Deus. Então aqui, havendo já muito que se não comia, olha a atitude do apóstolo Paulo no versículo 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles. Paulo se comportou como um vencedor, como um homem que vence. Inclusive, eu estou até com a camisa aqui dos homens que vencem. E ele ali de pé começou a falar: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Então, Paulo estava lembrando que lá no começo do capítulo 27, ele tentou orientar que a viagem seria perigosa. Ninguém deu crédito para aquilo que o Paulo dizia. A Bíblia fala no versículo 11 que o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Ninguém deu crédito para o Paulo. E é perigoso quando a gente não dá crédito à palavra de Deus. Uma vez eu estava ouvindo um pregador e ele estava falando que o não pode ser de Deus também. Às vezes a gente está orando pelo sim. Não, eu quero, mas o não pode ser do Senhor. Foi até o pastor Jaime quem trouxe esse entendimento. E a gente tem que respeitar o não do Senhor. O Paulo tentou avisar, ninguém deu crédito. E agora estava todo mundo ali desanimado, sem esperança. É aquela história da vontade permissiva de Deus, né? A vontade de Deus e tem a vontade permissiva. A pessoa vai pegar ali, vai viver na vontade permissiva e às vezes ela vai sofrer algumas consequências. Aparentemente é um caminho mais fácil. Eu também me recordo do povo hebreu, quando o povo recebeu a liberdade, Deus tirou o povo da escravidão do Egito, né? O povo hebreu da escravidão do Egito, e Deus conduziu o povo por um caminho mais longo, não levou o povo pelo caminho mais curto. O caminho mais curto, o povo, olha o cuidado de Deus, Deus não queria que o povo visse a guerra e viesse a desanimar, viesse a perder a esperança. Então Deus escolheu levar o povo para um caminho mais longo. É o cuidado de Deus. Essa passagem é muito linda. O cuidado que Deus teve para o povo não se deparar com a guerra. Entende? E às vezes a pessoa escolhe o caminho mais curto. E esse caminho mais curto pode não ser o caminho de Deus. Pode ser um caminho permissivo. E a pessoa ali vai ter algumas consequências e não vai adiantar. Ela vai ter que ter o quê? Ela vai ter que ter o bom ânimo para ficar firme, permanecer firme na presença do Senhor. Inclusive, né, é o que o Paulo estava falando aqui no 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Eu avisei, ninguém quis ouvir, agora tem que ter bom ânimo, porque não se perderá. Aqui que eu acho importante a gente parar um pouquinho para meditar. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Aqui que eu vejo que o Paulo, ele estava com muita segurança, podemos dizer que ele estava se alegrando na esperança, e ele estava falando com toda a convicção de que ninguém ia morrer. Em outras palavras, pessoal, não precisa ficar triste, não precisa ficar sem esperança, porque ninguém vai morrer desse navio. Estava todo mundo sem esperança, o Paulo estava confiante. E a gente vai ver
que ele tinha uma palavra. A gente vai ver daqui a pouquinho. Quem já conhece essa passagem, que é famosa, sabe que Deus tinha dado uma palavra para o Paulo. E eu aproveito aqui esse versículo para ensinar o quê? Às vezes, ao nosso redor, tem pessoas sem esperança nenhuma. A situação está complicada mesmo, está difícil, ali fechou a porta, o desemprego, isso, aquilo outro. E a gente que é da fé, a gente que tem a palavra de Deus, a gente tem a missão de passar esperança para essas pessoas. É o que eu vejo Paulo fazendo aqui. Pessoal, agora não adianta ficar chorando não, agora tem que ter bom ânimo, ninguém vai se perder aqui não. E o Paulo estava vivendo a mesma situação que roubou a esperança da maioria daquele navio. O Paulo estava debaixo da mesma tempestade, o Paulo estava no mesmo navio, porém com esperança. Por quê? Porque ele tinha a palavra de Deus. A gente tem a palavra de Deus, no meu ponto de vista, a gente tem a obrigação de ter esperança. A gente tem a palavra. O Paulo tinha a palavra e ele tinha ali a obrigação de ter esperança. Pessoal, ninguém vai morrer desse navio. Que seja você essa pessoa que vai levar esperança para os da sua casa, para a sua família, para os filhos. Que seja você essa pessoa que vai levar esperança para os seus funcionários, esperança para o seu chefe, o seu patrão. Que seja você essa pessoa que vai levar esperança às pessoas que estão sem esperança. O Paulo estava fazendo esse papel de pastor ali, né? E no versículo de número 23, daqui ele conta toda a história. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Eu acho bonito, porque era uma tempestade terrível, terrível, mas o Senhor enviou um mensageiro até o Paulo para dar uma boa notícia. É importante você ficar firme no meio da tempestade, porque Deus vai enviar a boa notícia para você através da palavra dele. É importante no dia de luta você prestar atenção mais ainda na palavra do Senhor. Tempestade está caindo. O que você está vivendo pode estar desanimando você completamente. Mas quando você para ouvir a palavra de Deus, você tem a fé, que é a certeza de receber aquilo que se espera, e essa certeza ela também traz a esperança que eu falei no início. A pessoa está na luta, mas ela crê que Deus vai dar vitória. Ela está na tempestade, mas ela crê que ninguém vai se perder, somente o navio, ninguém vai se perder. E trago novamente o Jó. O Jó ficou firme, recebeu 2 vezes mais. A gente vai ficar firme e Deus vai nos abençoar com essa bênção dobrada em nome de Cristo. Inclusive, é o ano da unção dobrada, né? 2020 está sendo aí o ano da unção dobrada e será mesmo. Em nome, está sendo e vai continuar sendo, melhor dizendo. Continua aqui comigo no versículo de número 23, eu já li, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O que o anjo falou para o Paulo? No versículo 24, Paulo, não temas. O mensageiro de Deus, ele sempre traz a boa notícia. E você é um mensageiro de Deus, você é uma mensageira de Deus, você tem que ter a boa notícia. Está todo mundo chorando, você vai falar, pessoal, não fica desesperado não, porque Deus, ele está na nossa frente endireitando os caminhos tortuosos. Está todo mundo achando que, não tem mais jeito. Não, a Bíblia diz que nós fomos sarados pelas pisaduras de Cristo. Eu estou seguro, porque a palavra traz essa segurança para mim, ela gera essa segurança para mim, assim como gerou segurança para o Paulo. Estava lá debaixo da tempestade. Eu fico pensando o Paulo, debaixo daquela tempestade, a chuva caindo, o sol não aparecia, as estrelas não apareciam, porque o sol serve de orientação também. Então, ali eles perderam completamente a orientação, não sabia se estava de madrugada, de tarde, de noite, e o Paulo lá, na mesma situação, todo mundo chorando no navio, não vou nunca mais ver minha filha, não consegui nem se despedir dos meus pais, aquela choradeira no navio, todo mundo sem esperança, e o Paulo, lá no navio, né, imagino, balançando para um lado, para o outro, a chuva caindo, ali com frio tudo, e ele falando, pessoal, fica tranquilo, porque ninguém vai se perder aqui não. Porque essa mesma noite o anjo de Deus esteve comigo e falou, não temas. E o Paulo não estava temendo. Uma palavrinha desse tamaninho e ele já entendeu que não era para ele ter medo daquela situação. Mas qual era o propósito?
Isso aqui eu acho tremendo também. Olha só, Deus falando, importa que sejas apresentado a César. Deus estava se importando com o destino do Paulo. Você acha que Deus não está se importando com o seu destino? Você que tem sonhos, você que está se esforçando para conquistar, você que está se esforçando para reconstruir, você que está se esforçando para continuar aí crescendo. Você acha que Deus não se importa com o seu destino, com o seu objetivo, com os seus propósitos? Claro que Ele se importa. Eu achei tremendo. Deus falando através do anjo. Deus se importa que você sejas apresentado a César. Então, porque Deus se importava, Deus mudou toda a história ali. Porque aquela tempestade era para ter acabado com todo mundo. Só que Deus tinha um plano para o apóstolo Paulo. Deus tinha um propósito. Deus queria que o Paulo fosse apresentado a César. E por causa disso, Deus mudou toda a história. Meu irmão, não adianta a tempestade tentar impedir. Deus quer que você, entre aspas, seja apresentado a César também. Deus quer que você chegue lá no lugar onde você quer chegar. Não importa se é a Covid-19, se é a pandemia, não importa, nada vai impedir o plano de Deus de acontecer na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Nada nem ninguém, porque não tem como parar o agir de Deus. A Bíblia mesmo ensina que quando Ele age, é impossível, não tem como deter o agir do Senhor. E aqui a gente vê, tinha tudo para dar errado essa viagem, tinha tudo para todo mundo morrer afogado. Mas não, Deus mudou todo o plano da história. Por quê? Importa que sejas apresentado a César. E olha o bonito, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, por causa do Paulo. Só porque o Paulo estava naquele navio, Deus poupou a vida de todos. Toma posse dessa bênção também. Por causa de você, Deus está poupando toda a sua casa. Por causa de você, Deus está poupando os seus funcionários. Por causa de você, Deus está poupando as pessoas que trabalham com você. A pessoa que te deu emprego. Por causa de você, por causa de José, Deus derramou bênção sobre a casa de um egípcio, o Potifar. A gente tem a bênção de Deus, você tem a bênção de Deus. Por causa do Paulo, Deus falou, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. No 25, aqui ele dá a cartada final. Ele fala assim, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Não tinha acontecido o livramento ainda. Eles estavam debaixo da tempestade. Porém, o Paulo tinha certeza que ia acontecer do jeitinho que Deus tinha falado. Essa certeza a gente tem que ter. A gente falar que a gente está na fé, que a gente tem fé, é muito fácil. Mas você, debaixo da tempestade, você ter a certeza que vai acontecer do jeitinho que Deus te falou, então você vai chegar à noite e vai dormir perfeitamente, você não vai perder o sono, porque você tem a certeza. Você tem a certeza. O reverendo Machado, ele lembrou que eu servi as Forças Armadas durante 4 anos, fui militar da Força Aérea Brasileira. E eu ingressei na Força Aérea Brasileira ouvindo isso. Não, porque o militar, faça sol, faça chuva, no dia 5 o salário está na conta. O salário está na conta. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, a gente trabalhava lá, se o governo estava em crise ou não, no dia 5 o salário estava na conta. Então, eu não tinha preocupação de não receber o salário. Por quê? Era garantia. Todo dia 5 o salário estava na conta. E assim é a fé. A gente crê que vai acontecer do jeito que Deus falou. Se a Bíblia diz que Ele vai na frente, Ele vai na frente. Se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas, então eu posso. Se a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, então eu sou. Se a Bíblia diz que Jesus veio para me dar vida e vida com abundância, é isso que eu vou viver. Apesar da tempestade estar caindo, eu vou ficar confiando que a minha vitória, ela é minha, ninguém vai tirar de mim. O Paulo, ele disse, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E foi ali
é um livramento grande mais para frente, aqui ainda não. A gente vê que ele foi parar ali numa ilha, né, chamada Malta, e ali veio mais uma situação contra o Paulo, aquela serpente venenosa que acabou picando a mão dele, e ele não se preocupou com nada, já que eu estou comentando, eu abria já aqui em Atos 28, Atos capítulo 28, bem rapidinho, que eu vou dar o último entendimento aqui para vocês. A Bíblia fala no versículo 1, Atos 28, 1. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram, a todos por causa da chuva que caiu por causa do frio. Deus mudou até o coração dos bárbaros, que já era por natureza um povo violento, como se fosse um povo indígena, gente estranha chegando, e Deus mudou, porque os bárbaros fizeram até uma fogueira para aquecer os sobreviventes do naufrágio, vamos dizer assim. E no versículo 3, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, uma cobra venenosa, picou a mão do apóstolo Paulo. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Estava todo mundo ali torcendo para que desse errado com o apóstolo Paulo. Só que o Paulo não ficou desesperado, não. Ele ficou tranquilo. Olha aqui no versículo 5. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Nenhum mal. Por que o Paulo ficou tranquilo? Porque o Paulo tinha a palavra. Lembra que a gente leu que Deus se importava que o Paulo fosse apresentado a César? O César não estava na ilha de Malta. E o Paulo ficou tranquilo. Isso aqui não é o meu fim. Deus se importa que eu seja apresentado a César. Olha a confiança que o Paulo teve por causa de uma palavra. E ele foi ali, venceu, né? Ajudou aquele povo ali também, e assim será contigo em nome de Jesus, tá? Deus tem um futuro abençoado para todos. Se tu uma bênção em nome de Jesus, como o reverendo Machado mesmo disse. Toma posse aí da vitória. Essa é a palavra que eu preparei para vocês. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. Uma palavra muito simples, muito descomplicada. E eu tentei ser assim o mais básico possível, em nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos orar, né, reverendo Machado? Aleluia, amém, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom, é isso mesmo, pastor. Eu anotei tudo aqui. Você aí, ó, se você for no bate-papo aí, no seu lado direito aí, se você estiver no computador, tem a sala do bate-papo aí. Todas as referências estão apontadas aí, desde Romanos 12, versículo 12, né? Que fala, alegrai-vos na esperança. 3 coisas. Alegrai, você tem que viver alegre, se você tem esperança. Sede paciente, vai com calma, não se precipite, não venda nada nesse tempo. E ore, persevere. E aí depois eu fui colocando abaixo as referências que o pastor falou, de Atos 27, a partir do seu versículo 20, para você novamente estudar e ser essa bênção. Eu coloquei alguns tópicos aqui, ó. Ponha-se de pé, como Paulo se colocou, aleluia, se posicione como vencedor, né? Depois está aqui, ó, o Senhor não pode, aliás, o não também pode ser do Senhor. Quando Deus fala não, fique atento, respeita, senão você vai tomar prejuízo. 3, seja um mensageiro de boas notícias. Paulo, naquele navio, fez a diferença. 4, né? Deus se importa com você. Ele falou, importa. Grave essa palavra, importa. Ah, Deus não está ligando com isso. Está ligando sim, Deus se importa, aleluia. E aí coloquei 5 aqui, tenha certeza que vai acontecer do jeitinho que Deus falou. Pastor Carlos ainda usou essa expressão, do jeitinho. Deus não vai nem aumentar nem diminuir. O que Deus falou vai acontecer. Fica firme. E para terminar, o pastor falou algo que eu achei muito interessante. Se você crê, dia 5 o salário está na conta. Né? Não vai faltar, povo de Deus. Não vai faltar. Não tem coronavírus, não vai faltar. Se você crê,
dia 5, o salário está na conta. É só você crer e ficar nessa fé. Pastor Carlos, e diante dessa palavra, eu vou depois disponibilizar o link no YouTube para que você que está nos acompanhando, aqui, Pastor Carlos, olha, tem a nossa pastora Mazé lá de Hamburgo, na Alemanha, está com a gente. Está aqui a nossa irmã Léo da Espanha, está conosco. E pessoas de vários outros lugares que estão com a gente. Você pode compartilhar o link e abençoar outras pessoas com essa palavra pelo YouTube. Quem não pôde estar aqui ou quem não sabe dessa reunião, compartilhe o link e fala, ó, assista, né, essa reunião e certamente você vai ser abençoado. E agora eu gostaria então que o pastor Carlos orasse por nós, abençoasse. Agora, meu irmão, minha irmã, é hora de você consagrar sua vida a Deus e falar, eu tomo posse dessa palavra e certamente um milagre está acontecendo. Pastor Carlos, fique à vontade, ore em nome do Senhor Jesus. Amém, reverendo. Vamos invocar o Todo-Poderoso, então. Senhor maravilhoso Deus e Pai, em todo momento é momento de invocarmos a Tua presença, Pai. Não importa, meu Deus, se é período de luta, não importa se é período de portas abertas, não importa se é período, seja lá do que for, todo momento nós temos que estar na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, Deus, eu te dou graças pela palavra, eu creio que alguma coisa o Senhor falou em particular com o povo, e o povo já entendeu que a vitória é para ele, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor entre em ação de uma maneira especial. Eu não sei qual é o problema das pessoas, mas eu estou tranquilo porque o Senhor sabe de todas as coisas. Pode ter gente, meu Deus, que tem chorado quando, meu Deus, se encontra dentro de seu quarto de dormir. Pode ter gente, meu Deus, que tem chorado, meu Deus, dentro de um carro, quando se encontra ali sozinho, indo ou voltando de algum lugar, por causa do desespero. Às vezes a pessoa tem se apresentado como uma pessoa forte diante das pessoas, mas dentro dela está uma luta muito grande, às vezes até uma vontade de desistir, de largar a mão de tudo, de fazer aquilo que ela está pensando em fazer, mas eu repreendo toda ação do mal. Em nome do Senhor Jesus, eu digo ao mal, você não vai dominar a mente desta pessoa. Eu digo ao diabo, eu te proíbo de agir na mente dessa pessoa. Você que está fazendo de tudo para que ela feche, para que ela vá, para que ela venha. Mas eu te amaldiçoo, eu te amarro, eu digo, saia desta pessoa. Em nome de Jesus, eu repreendo o demônio causador do desespero. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo o demônio que traz o medo, a dúvida, que tenta atrapalhar essa pessoa de vencer. Eu repreendo, eu digo fora, Satanás, em nome de Jesus. Sai, é algo que está atrapalhando essa pessoa de avançar. É um demônio que age toda vez que essa pessoa está ali pronta para alavancar. Parece que esse demônio age e amarra tudo, mas você foi identificado agora, diabo, e eu digo em nome de Jesus, na vida dessa pessoa, você não age mais, porque eu sou contra você, e eu digo, pega o que é seu e saia, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor continue na frente desse povo, endireitando os caminhos tortuosos, que o Senhor continue ensinando esta pessoa a lançar sobre ti todas as ansiedades dela, e que ela creia que o Senhor estará cuidando de tudo, Pai, que ela tenha paz, que ela durma na paz do Senhor, que ela possa, meu Deus, passar o dia na paz do Senhor. No nome de Jesus, aquela paz que excede todo entendimento. Ninguém vai entender de onde é que veio a paz que essa pessoa já começa a sentir desde agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu tenho certeza que a gente vai colher testemunhos, Pai. Como eu falei do Jó, o Jó perdeu tudo, mas não perdeu a comunhão. O Senhor deu 2 vezes mais para ele. Assim será com essa pessoa que estava com medo de alguma coisa. Em nome de Jesus, o Senhor vai surpreender o povo, porque o Senhor é o Deus do de repente. Era perto da meia-noite, estava Paulo e Silas ali, poderiam estar ali revoltados, mas não estavam orando, cantando hinos a Deus, e de repente aconteceu o terremoto. Meu Deus, que o Senhor possa agir dessa maneira também, que o Senhor faça esse de repente divino acontecer na vida dessa pessoa que estava pensando que nada mais de bom aconteceria. Em nome do Senhor Jesus,
Cristo de Nazaré, como pregador da tua palavra, eu deixo com todas essas pessoas a bênção que é maior do que a maldição. Em o nome do Senhor Jesus. Pai, nós glorificamos o teu santo nome e descansamos no Senhor, porque sabemos que o Senhor está cuidando para que a tua palavra se cumpra na nossa vida. Então a gente pode ficar descansados, na paz, porque o Senhor está cuidando, está fazendo de tudo para que a palavra se cumpra na nossa vida, para o teu louvor e para a tua glória. E eu dou graças ao Senhor por isso, e obrigado, Jesus, por esse momento abençoado que eu estou passando aqui com o reverendo Machado, o pastor Mário também, e todos os irmãos que nos assistem e nos acompanham no nome de Jesus. Amém. Aleluia! E quem recebe, aplauda Jesus aí, dê glórias ao nome de Jesus. Coloca as suas palminhas para cima aí, ó, em nome de Jesus. Vai lá no Reações e põe suas palmas e diga: eu creio, eu recebo em o nome de Jesus. Digam amém. Aleluia! Amém. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Se agarre nesta palavra, fique firme nela, e como o pastor Carlos falou, nós vamos ter realmente testemunhos desse tempo e desta palavra. Pastor Carlos, eu tenho dito para os pastores que eu tenho convidado sempre para estar conosco, toda semana a gente tem recebido um pastor para estar conosco. Semana que vem, inclusive, nós vamos ter conosco aqui o pastor Ayrton. Pastor Ayrton, que salvo erro como chama? Tatuapé, né? Tatuapé. 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 O pastor Ayrton vai estar conosco, Ayrton Fernandes, grande homem de Deus, pastor consagrado há 31 anos, um homem de Deus, e segunda-feira que vem ele vai estar conosco aqui, está aí o convite, vocês podem ver na tela. Convide alguém para participar, para assistir essa conferência e para ouvir a palavra que Deus vai colocar na boca deste homem para estar conosco. Eu tenho dito que todos os pastores que têm participado conosco, daqui a alguns dias, quando terminar essa pandemia, quando os aeroportos abrirem, quando as coisas voltarem ao normal, nós queremos que todos venham aqui fazer uma reunião presencial. E aí, nesse dia, muitos vão te procurar e vão falar assim: pastor, eu estava naquela reunião quando eu aprendi a me alegrar na esperança, quando eu aprendi a ser paciente na dificuldade, na tribulação, quando eu aprendi a permanecer na oração. E vão testemunhar, eu tenho a certeza. Mas outros já vão poder testemunhar hoje. E se tem alguém que tem testemunha aí, ó, você vai levantar a mão, eu vejo você, abra o seu microfone e você conta. A gente vai abrir aqui 3 minutinhos, se você tem uma bênção, tem uma vitória para contar. Eu vejo aqui vários irmãos que estão com a gente aí. Estou vendo aqui até o Marquinho. O Marquinho parece estar viajando aqui, está na estrada, Marquinho? Está aqui o Marquinho. Ô, olha lá! Ei, glória a Deus! Dá um glória, um salve para o Marquinho. Está onde, Marquinho? Deixa eu abrir seu microfone. Onde você está? Quase chegando em Paris. Quase chegando em Paris. Tá chique, chique demais. Vai carregar agora. Tá chegando em Paris. Louvado seja Deus. Deus abençoe aí. Mata a saudade aí, irmã Graça. A Graça tá ali, a esposa dele ali, do outro lado ali. Mata a saudade do esposo aí. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Alguém tem testemunho de vitória aí? É só levantar a mão assim, ó. Eu abro o seu microfone, você conta a bênção, em nome de Jesus. E se alguém quiser aproveitar e falar também aqui com o pastor Carlos, falar alguma coisa dentro da palavra, uma experiência, esse é o momento. Eu dou 2 ou 3 minutinhos aí, antes da gente encerrar aqui a nossa reunião nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Tem vitória aí? Tem experiências de fé? Cadê? Cadê o povo de Deus que vai contar a bênção que Deus tem feito?
É só levantar a mão aí e eu quero ouvir da sua parte. Tem ou não tem? Senão o pastor Carlos vai pensar que o povo de Portugal é tímido. Não. Aqui, ó, a Alda, peraí, aqui, eu vou ativar aqui, Alda, só um minutinho. Ativei. Sim, Alda, está aberto o seu microfone. Boa noite. Aquilo que eu tenho para contar esta semana, o reverendo já sabe que me foi oferecida uma tábua industrial de passar a ferro. O valor dela são de 7.000 euros. Eu ganhei assim, toma, fica para ti. Foi Uau! Prosperidade! Prosperidade! Muito grande. Deus... Eu agora consigo fazer um trabalho, o dobro do trabalho que eu fazia. Glória a Deus. Para quem não sabe, a irmã Alda, ela é proprietária de uma como é que chama? É uma... Engomaderia. Engomadaria, é uma casa de passar roupa, de passar ferro, né? Como fala-se aqui em Portugal. E Deus abençoou você com essa máquina, com essa ferramenta de trabalho no valor de 7.000. Eu andava a ver o valor das tábuas para poder evoluir e tudo isso. E o meu filho disse-me assim, mãe, interessa-te? E eu disse, filho, mas a mãe não pode comprar. Mãe, interessa-te? E eu disse, sim, então é para ti. Aleluia. E ofereceram uma tábua. Vamos aplaudir o Senhor, gente. Olha aí, Deus de prosperidade. Aleluia, aleluia. E que Deus prospere muito, minha irmã Alda, em o nome do Senhor Jesus, a ponto de você poder empregar pessoas lá no seu estabelecimento, em nome de Jesus. Amém? Tem mais vitória aí? Levanta a mão assim, faz um sinalzinho. E então eu abro para você aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais vitória? Aleluia. Então nós vamos fazer o seguinte agora, antes de nós terminarmos, não se esqueça, você que é ofertante, é dizimista, essa é a última semana do mês praticamente. Nós temos orientado as pessoas a serem fiéis no seu dízimo, na sua oferta. E a palavra que eu tenho dado no momento de você dizimar e ofertar é Marcos 10:30. Eu estou desafiando as pessoas a fazerem uma oferta dentro de Marcos 10, versículo 30. Jesus disse que qualquer pessoa que deixou tudo, pai, mãe, filho, casas, bens, sonhos, projetos pessoais, por amor a Ele, receberá 100 vezes já nesta vida. Então, esse é um tempo em que Deus quer prosperar o seu povo. E a Bíblia diz que é dando que se recebe. Então, prepare uma oferta para o próximo domingo, para você entregar na igreja, sobre essa palavra. 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Faça algo para Deus e diga, eu creio que o meu Deus me dará 100 vezes mais. E no domingo, você estará entregando no altar. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai te abençoar. Se você está longe, dizima pelo multibanco, pela transferência, você pode depois em privado pedir a conta, se você precisar, nós enviamos a conta e você pode fazer sempre as transferências pelo novo banco ou aqui em Portugal pelo MBWay, em nome de Jesus, porque Deus tem planos na sua vida. Seja fiel, porque Ele procura os fiéis da terra. Amém? Pastor Carlos, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu vou convidar todo mundo para a gente fazer uma selfie agora. Cadê a pastora? A pastora está por aí? Se ela tiver, vem para cá na sala. Eu estou na minha casa. Ela está lá no outro quarto, mas ela está ouvindo. Se ela tiver, vem para cá. Eu vou pedir até para aqueles que costumam ser aí, o 007, escondido, não aparece.
Aparece aí agora, só para você sair na foto. Mas eu não pentei o cabelo, pastor. Não tem problema. Você vai sair na foto bonita e a pastora já chegou aqui. E nós vamos fazer aquela selfie em nome de Jesus. Meia selfie. Olha, a Maícia apareceu, pastor Jonas, todo mundo aí. Olha aí que bonito. Dá aquele sorriso. Deus abençoe vocês. Olha aí, que maravilha. Vamos registrar aqui, ó, que você faz parte do povo que vence e que vai ter um testemunho de vitória para contar. Tá bom, povo de Deus? Pastor Carlos, muito obrigado pela sua presença. Pastor Marlon, né, em nome de Jesus, obrigado pela sua participação. Pastor Davi, que está por aí também, e daqui a pouco nós vamos falar por telefone. Deus abençoe a sua vida e todos vocês. Que a paz do nosso Deus seja com você e fique nessa palavra. Daqui a pouco a gente disponibiliza no YouTube e você pode ouvir novamente e compartilhar com uma pessoa. Lembre-se que Deus se importa com você e o que Ele prometeu, do jeito que Ele prometeu, vai se cumprir. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro, em nome de Jesus.